noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizo em nome de Jesus vitória em todos os níveis da tua vida. Vitória no teu casamento, vitória na tua família, vitória no teu trabalho, vitória no teu ministério, vitória nos teus sonhos, projetos, em tudo que estiver ligado a você, em todos os níveis da tua vida. Nós liberamos uma palavra, 400 vezes mais. Aquilo que nunca foi visto, aquilo que nunca se ouviu, é o que Deus fará na tua vida, no nome de Jesus Cristo. Você crê nessa palavra profética? Declare eu creio aqui nos comentários. Amém? Declare eu creio, eu creio, eu creio. Amém? Quero começar essa oração com um testemunho maravilhoso daquilo que Deus tem feito aqui. O testemunho é da Eunice. Ela escreveu assim: ouço as lives do Senhor há 3 anos. Deus já o usou para abrir uma porta de emprego para o meu filho, que estava há 8 anos desempregado. Meu filho não havia enviado currículo para nenhuma empresa nem banco, pois já não acreditava mais no milagre. Mesmo assim, Deus o colocou em uma instituição bancária. A entrevista foi marcada através de um e-mail, convidando-o para a vaga. Hoje ele é gerente e em 2 anos da empresa, sempre foi destaque em nível nacional. Nessa semana, Deus mostrou durante a oração uma pessoa com o tornozelo todo roxo, como se fossem varizes. Meu tornozelo estava assim, roxo e coçando muito. Quando o profeta liberou a cura, meu tornozelo voltou à cor normal. As varizes e os vasos sumiram, olha só, e a coceira cessou. Obrigado pelas orações. Deus é fiel. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Jesus Cristo faz isso. O homem não faz. Eu sempre digo isso. Eu digo isso de propósito, porque eu sei, toda a honra e toda a glória sejam dadas a Jesus Cristo. E hoje eu quero ler um texto para você. Olha o que está escrito em Romanos 12, 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Está aí a direção de Deus para a tua vida. Vence o mal com o bem. Todos nós lidamos diariamente com gente difícil. É gente arrogante, é gente que não quer ajudar, é gente má, que tem uma maldade enorme no coração, certo? E nós precisamos da sabedoria de Deus para vencer esse mal com o bem. Termos a graça de Deus, a habilidade, sabe, para lidar com cada situação. A maneira como você lida com os relacionamentos desafiadores determina a qualidade da sua vida. Eu e minha esposa tivemos momentos na nossa vida assim de nos incomodar muito com pessoas, mas muito, a ponto da gente, sabe, ficar num nível de estresse assim altíssimo. E eu sou testemunha, isso atrapalha tudo na vida da gente. Atrapalha o humor, atrapalha o sono, atrapalha o bem-estar, porque você não consegue estar em paz com aquilo. E o pior não é isso. O pior é que você ainda tem que continuar convivendo com as pessoas. O tempo foi passando e Deus foi dando mais experiência, mais sabedoria. Foi também mostrando algumas coisas a respeito dessas situações e nos revelou algo que até hoje a gente guarda no nosso coração e na nossa memória. Deus mostrou que tem coisas que a gente não pode mudar. A gente tem que simplesmente aprender a passar por aquilo da melhor maneira. Como algumas pessoas não são removidas da sua vida, elas permanecem ali, é Deus que deixa elas ali, você continua. E você faz o bem mesmo com o mal que elas torcem ou inventam contra você. E sabe o que Deus vai fazer? Ele vai trabalhar por você. É por isso que a Bíblia diz tantas vezes: calai-vos e sabei que eu sou Deus, aquietai-vos, descansa teu coração, porque não tem como
algumas pessoas serem removidas e às vezes você não consegue também sair da rota que você está, porque foi Deus que te colocou naquela rota. Então você só tem que passar. Você só tem que passar por aquilo. Quando a Bíblia diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. O vale é um lugar de passagem. Não é um lugar para você fazer a sua casa, construir seus sonhos. Não é um lugar para você plantar árvores. Não, é um lugar para você passar. É passagem. Está de passagem, é temporário. Então, algumas pessoas também vão ser assim, temporárias, passageiras na nossa vida. Então, hoje, sabe, você quer se irritar com elas, você quer xingá-las, você quer fazer justiça com as suas mãos, você quer usar até a vantagem que você tem contra elas, mas isso não vai adiantar. Porque, além de causar um dissabor, isso vai afetar você negativamente. Então, o melhor é só passar. Antigamente, eu não deixava passar uma. Hoje eu já deixo passar muita coisa. Por quê? Porque eu aprendi que a minha batalha não é contra as pessoas, é contra mim mesmo e contra o inferno. Por que a batalha é contra mim mesmo? Porque Deus tem um jeito de fazer as coisas. E eu não posso querer, sabe, me antecipar ao jeito de Deus. Eu tenho que simplesmente passar. Eu tenho que aprender a lidar com os Saús que estão no meu caminho, me desviando deles e buscando sempre uma direção de Deus para poder vencer as dificuldades. Então, você pensa assim, não, mas seria tão mais fácil se Deus removesse. Seria mais fácil, mas aí como que você seria forjado? Como que você seria trabalhado por Deus, até mesmo em outro lugar? Então, saber lidar com essas pessoas difíceis, eu acredito que é o primeiro passo para você conquistar o sucesso em qualquer área da sua vida. Por quê? Porque quem não sabe lidar com pessoas, quem não sabe gerenciar relacionamentos, quem não tem essa inteligência emocional, essa sabedoria relacionada às suas emoções, não está apto nunca para subir de nível. Se hoje você não sabe lidar com uma pessoa que é má para você, que é uma pessoa invejosa, hoje você está no meio de 100 pessoas, amanhã você vai estar no meio de 1.000, ou de 10.000, ou de 1 milhão. E aí, como é que você vai lidar com essa quantidade de gente? Porque quanto mais influência você tiver dentro de um banco, quanto mais influência você tiver dentro de uma empresa, quanto mais influência você tiver no mundo, ou até mesmo na igreja, mais problemas vai ter. Essa é a verdade. Só que existe uma coisa que começa a mudar. Quando você começa a lidar com problemas maiores, é que você não se importa mais com alguns problemas menores. Porque você sabe que eles vão se resolver por conta própria. Porque Deus está trabalhando. Ou seja, você está indo, você está avançando e Deus está na retaguarda, lá costurando as coisas, resolvendo, tirando esse daqui, movimentando. Sabe, tem gente que pensa ainda que você vai cair nas mesmas armadilhas que você caiu antigamente. Porque pensa que você não mudou, só que você já está num outro nível. Você está num outro nível, você não tem mais, sabe, algumas preocupações, você não lida mais com algumas coisas, porque você já aprendeu a colocar aquilo nas mãos de Deus. Eu digo que, enquanto você correr para resolver os problemas nos relacionamentos e os problemas com as pessoas, você não está nada pronto para ascender na vida, para crescer. Por que você acha que tem gente que cresce rápido e que cai rápido também? É porque essas pessoas não têm base para o lugar que elas estão indo. Esses dias eu vi a vida de um rapaz, eu não vou dizer o nome dele aqui, mas ele é uma figura pública, conhecidíssimo a nível mundial. E o rapaz estava atirado, sabe, literalmente atirado. A barba feia, sabe, aqui o rosto todo sugado e, sabe, andando assim como uma pessoa assim sem cuidado nenhum. E as pessoas próximas dele falando que ele está assim fora da realidade, sabe, vivendo uma verdadeira loucura. E isso acontece
quando as pessoas sobem de nível, mas são precoces na sua maturidade relacional. Não sabem lidar com algumas coisas. Ou seja, podem ter muito poder, podem ter muito dinheiro, mas não têm a estrutura para aguentar aquilo que está vindo. É por isso que não se constrói um prédio com uma estrutura de uma casa. Não se constrói um prédio com uma estrutura de uma casa. Bem pertinho aqui do meu escritório, tem um terreno que eles tentaram construir um prédio enorme e não conseguiram, porque ia precisar de dinamite, e aqui é proibido a dinamite, então não puderam construir mais para baixo. Sabe por quê? Porque um prédio, quanto mais alto for o prédio, maior é a estrutura que ele precisa ter. Então, quanto mais você querer crescer, quanto mais você querer avançar, mais você precisa ter estrutura, em todos os sentidos, mais você precisa ter estrutura. E enquanto você não souber lidar, sabe, com esses problemas menores, com essa pessoa, sabe, que fala de você aqui, faz uma fofoquinha ali, né? Enquanto você não souber lidar com a turma do fundão, como eu digo, você não pode ir para o próximo nível. Se você tratar eles como eles se tratam, você fica travado na vida. É por isso que nós precisamos ser pessoas mais, eu posso dizer, políticas, não no sentido negativo, mas no sentido positivo, que você até sabe que a pessoa está falando mal de você, mas você cumprimenta ela com amor, sabe? Você segue seu caminho. Ela pode esperar uma outra reação de você, mas você vai agir com ela com amor. Era isso que Jesus fazia. Sabe, Jesus se relacionava, ele sabia quando as pessoas estavam contra ele, mas ele não deixava de fazer o seu trabalho, isso não afetava o propósito dele, ele estava tão focado no seu destino, que não deixava nada nem ninguém interrompê-lo. E o Senhor manda dizer isso aí para você hoje. E eu quero te perguntar, seja sincero aqui comigo, vem para cá. Quem é que está te incomodando? Quem é que está te perturbando? Tem alguém que está mexendo com você? Tem alguém que está tirando você, sabe, do seu plumo? E você, sabe, você se sente que está um pouco desequilibrado? Deixa eu lhe dizer, Deus tem o melhor para a sua vida. Deus tem o melhor para a sua vida. Então, não para responder a cada um que te pergunta. Segue em frente, porque Deus vai te honrar. Lá na frente, a conta vai dar certo. Por isso que a Bíblia diz, esse texto que nós lemos, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aprontou para você, não dá o troco. A pessoa fez de tudo para te prejudicar, fez de tudo para travar um documento teu, fez de tudo, sabe, para de alguma maneira ser contra você. Tem problema. Você vai plantar boas sementes. Você vai fazer o bem. Você vai abençoar. E você vai ser abençoado. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero declarar o Salmo 91 agora. E eu gostaria muito de convidar você a participar de um grande evento que nós vamos ter na segunda e na terça, agora da semana que vem. Seminário de Batalha Espiritual. Estará conosco 2 grandes nomes do Ministério de Libertação no Brasil. Vai ser uma grande bênção. Vai estar comigo a minha esposa também. É exclusivo para quem é aluno da academia. Quer ser meu aluno? Quer participar desse evento? Então participe. Nem que você fique um mês só. Eu tenho certeza que você vai gostar. Você vai amar, na verdade. As pessoas estão amando. Então, você pode ir direto no meu site www.vinicius17.com.br e se tornar nosso aluno na academia aqui do Global. O meu segundo anúncio é que domingo, agora, eu vou fazer um culto especial. Eu vou ministrar sobre poder e autoridade no reino de Deus. E no final da reunião, eu estarei orando por todo peso, opressão e amarra espiritual na vida das pessoas. Nesse domingo, às 9 horas da manhã. Então, eu convido você a estar conosco. O endereço é
Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo, certo? E se você quer ser um parceiro do nosso ministério e nos ajudar na nossa nobre missão de pregar o Evangelho na televisão, se Deus falar ao seu coração de nos ajudar, vá hoje mesmo no meu site e veja como você pode se tornar o nosso parceiro. Estaremos orando pela tua vida, estaremos orando pela tua família. Você pode também entrar em contato com o nosso pessoal para que você seja um intercessor do nosso ministério, tá bom? Eu quero declarar o Salmo 91, também quero falar rapidamente dos nossos livros. Você tem o hábito de ler? Esse livro aqui, O Café com Jesus, é um devocional. Uma palavra para cada dia do ano. Esse livro aqui está abençoando a vida de muita gente. E ele pode te abençoar também. Ele vai ser como um exercício da Academia da Fé, tá bom? Então você pode adquirir nosso livro no nosso site. Unção do Rompedor, livro maravilhoso da minha esposa. E esse aqui é o livro Sonhos. Você sabe que eu acredito que Deus fala através dos sonhos, né? E esse livro aqui, ele é uma bênção. Ele vai te ajudar muito. E se você é o tipo de pessoa que sonha muito, adquire esse livro. Nós podemos mandar todo o pacote dos nossos livros direto para o teu endereço. É só você ir lá no meu site, www.vinicius7.com.br, tá bom? Agora eu quero pedir que você compartilhe essa live com 7 pessoas. Estamos hoje no segundo dia do nosso propósito. Segundo dia do nosso propósito. Vitória em todos os níveis. Estamos orando às 6 da manhã, às 18 horas. E se você não é inscrito no nosso canal do YouTube, inscreva-se agora. Vamos andar juntos e você vai viver o melhor tempo da sua vida. Amém? Salmos 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias, fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar no nome de Jesus, Senhor Jesus Cristo. Eu apresento diante de Ti o pedido de oração de cada um dos Teus filhos e filhas que estão aqui orando junto conosco. E eu peço um milagre, eu peço uma intervenção. Profetizamos vitória em todos os níveis agora. Toque-os, Jesus, com o Teu poder. Toque-os com a Tua graça agora. Toque-os, Jesus. Essa pessoa que está doente, fisicamente, emocionalmente, com dores no corpo, com dores de cabeça, eu oro pela cura total dela. Jesus, Tu és aquele que cura. Sim, nós cremos, Jesus Cristo cura. Jesus Cristo dá saúde total e completa. E que haja saúde agora tocando no teu corpo físico. Haja saúde removendo todo o peso da tua alma, das tuas emoções, tudo aquilo que está oprimindo o teu peito. Seja livre agora. E nós oramos o nome de Jesus Cristo para que vitórias sejam liberadas em todos os níveis na vida dessa pessoa, na sua casa, na sua família e nos seus negócios. E caia por terra tudo aquilo que vem contra essa pessoa como uma resistência, todo bloqueio das trevas, todo impedimento, tudo aquilo que vem contra
eu vou contra ti agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu digo sai do caminho dele, sai do caminho dela, que caia por terra inveja, que caia por terra maldade, que caia por terra obra de maldade, que caia por terra invocação maligna envolvendo esse nome, envolvendo essa família, que caia por terra a inveja dos filhos, a inveja da empresa, dos negócios, e nós oramos, vai prosperar cada vez mais, vai crescer cada vez mais. Eu libero uma palavra de céus abertos sobre a tua vida e sobre a tua casa, e profetizo também salvação dentro da tua casa, no nome de Jesus, que Senhor abençoe, derrama do teu favor e da tua graça, e profetizamos que 400 vezes mais venha sobre a tua vida, se você andar em obediência e temor de Deus. Amém e amém. Amém? Escreve aqui nos comentários, eu tomo posse dessas 400 vezes mais. E eu quero pedir a você, manda agora essa oração para 7 pessoas. Amém? Seja obediente a essa instrução. Compartilha com 7 pessoas, compartilha nas suas redes sociais. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde até amanhã, às 6 horas da manhã, no meu canal do YouTube. Paz, prosperidade, salvação e vitória em todos os níveis. Deus te abençoe. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos vitória de Deus na tua vida em todas as áreas. No nome de Jesus Cristo, vitória no trabalho, no casamento, vitória com os filhos, vitória espiritual, vitória na tua alma, vitória na tua saúde, no teu corpo físico, vitória nas tuas conexões, nos teus projetos, sonhos, no nome de Jesus. Em tudo que estiver ligado a você, liberamos uma palavra profética, a palavra de vitória. E se você concorda comigo, você diz amém. Hoje estamos começando mais um propósito de 21 dias de oração e jejum para a vitória em todos os níveis da nossa vida. E eu estou crendo. Eu estou em jejum. Se você quer participar junto comigo, amém. Se não puder, deixa que eu jejuo por você. Amém? Eu me coloquei nesse propósito e eu creio que grandes coisas Deus fará. Apenas eu peço uma coisa. Vá até o fim naquilo que você começa. E você verá a glória de Deus. Amém? Nós temos sido testemunhas de grandes coisas que o Senhor tem feito. Eu estava no domingo pela manhã, no culto da igreja aqui em São Paulo, e uma moça, na hora que eu estava para chamar as pessoas para frente, ela chegou perto do púlpito e disse: eu quero testemunhar a grande bênção que você tem sido na minha vida, na minha família, como a minha vida foi transformada e que você é uma inspiração, ela disse. E ela me testemunhou várias coisas e eu fiquei feliz, sabe, de ouvir aquele testemunho, porque tem tantas coisas boas que Deus tem feito na vida das pessoas. Toda honra e toda glória sejam dadas a Jesus. E isso precisa ser, sabe, testemunhado, as pessoas precisam saber. Nós não estamos servindo a um Deus que não faz nada, a um Deus de pedra. Nós estamos servindo a um Deus vivo, Jesus Cristo. Morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e está vivo e vive para interceder por nós. Então, a nossa fé não está baseada em algo que morreu, está baseada em algo que está bem vivo, muito vivo. E é por isso que temos testificado de tantos milagres e obras maravilhosas que Deus tem feito. Amém? Eu quero compartilhar essa palavra com você em Lucas capítulo 8, verso 22. Diz assim: Ora, aconteceu certo dia que entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos à outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E desceu uma tempestade de vento sobre o lago, e o barco se enchia de água, de sorte que perigavam.
Chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. Então lhes perguntou: Onde está a vossa fé? Eles, atemorizados, admiraram-se, dizendo uns aos outros: Quem, pois, é este, que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Apontaram a terra dos Gerazenos, que está defronte da Galileia. A única coisa que podemos garantir é que todos nós passaremos por tempestades. Homem, mulher, jovem, criança. Não tem como fugir delas. A gente até tenta não ter problema aqui nessa terra. Mas mesmo assim esses problemas vêm. Esses desafios chegam até nós. E você faz tudo certinho para não ter problema com ninguém, com nada. E a tempestade dá um jeito de lhe encontrar. A Bíblia nos diz que Jesus estava com os discípulos. Eles estavam numa travessia. E levantou uma grande tempestade. E a Bíblia nos diz que Jesus estava dormindo, porque havia paz nele. Havia uma fortaleza interior. É por isso que ele podia dormir na tempestade. Agora, os discípulos que estavam dentro do barco, eles começaram a se apavorar, com medo, a força do vento, o mar revolto. E nunca esqueça, tinha marinheiros experientes ali naquele grupo, muito experientes. E eles sabiam quando a tempestade era feia. Então, por se desesperarem, eles acordaram Jesus. E Jesus disse: Por que vocês me acordaram? Vocês não têm fé? Por que vocês estão com medo? Eu estou aqui com vocês. Por que não vemos Jesus na tempestade? Por que não conseguimos descansar em Jesus na tempestade? As tempestades são permitidas no plano de Deus para nos levar para um outro destino, para mexer nas coisas. Se Deus está enviando essa tempestade para a sua vida, Ele tem um propósito nisso. Você não vai, naufragar, você não vai morrer afogado, essa tempestade não vai lhe matar, mas você tem que crer que quando Deus movimenta as coisas da nossa vida, é sempre para um propósito. É que nem eu estava lendo hoje. Deus, quando tira alguma coisa da nossa vida, é para abrir espaço para algo novo entrar. Será que não é isso que está acontecendo com você? E Deus está tirando algumas coisas, movimentando algumas coisas na tua vida, para que Deus possa colocar algo novo na tua vida? Mesmo quando você não pode ver, mesmo quando você não pode ouvir a Deus, se você seguir a voz dele, você vai para o outro lado. Você consegue vencer essa tempestade. Você vence esse tempo ruim na sua vida. É por isso que a nossa fé, ela não é baseada por aquilo que sentimos. As pessoas, inclusive, me perguntam muito isso. Elas perguntam: eu oro, mas eu não sinto. Eu vou na igreja, mas eu não sinto. Bem, você deveria sentir em primeiro lugar, mas se você não sente, não tem problema. Por quê? Porque nós não andamos por aquilo que sentimos. Nós andamos por fé. E a fé traz resultados poderosos na nossa vida. Então tenha fé. Coloque a sua fé em Deus, na palavra, que essa tempestade não veio para lhe destruir. O problema é que as tempestades, elas são barulhentas. E quem está também na tempestade próximo de você também é barulhento. Então eu fico imaginando, por um instante, aquele grande barco no meio daquele mar, as ondas batendo, a água entrando, o vento soprando e os marinheiros dizendo um para o outro: nós vamos morrer, está tão difícil aqui e Jesus está dormindo. E o que vai acontecer de nós? Meu Deus do céu, nos ajuda! Tudo isso acontece. É o barulho dos problemas, é o barulho das pessoas,
É as pessoas querendo dar pitaco na sua vida. É as pessoas querendo dizer o que você deve fazer. Não, você tem que ir para cá, você tem que ir para lá, você tem que não sei o quê, você tem que... Mas qual que é a voz de Deus? Qual que é a voz de Deus? O que Deus está dizendo para mim no meio de tudo isso? Essas vozes que estão disputando a sua atenção, elas não são relevantes. A única voz que você tem que ouvir é a voz de Deus. Em meio ao barulho que está ao seu redor, você tem que se conectar a uma voz, que é a voz de Deus. Então não é a voz dos problemas, não é a voz da tempestade, não é a voz dos homens, não é a voz nem dos marinheiros experientes. É a voz de Jesus. E se Ele não está falando nada na sua vida, se Ele não está falando nada, é porque está tudo bem. Eu vou repetir. Se Ele não está falando nada, é porque está tudo bem. Você está tentando ouvir. E você consegue ouvir. Porque o silêncio de Deus também é uma forma de Deus falar. Deus fala conosco através dos sinais. Mas quando não há sinais, mas sim outras vozes, o silêncio de Deus é uma voz para mim. E é uma voz que está dizendo assim: aquieta teu coração, eu estou aqui, vai dar tudo certo. Eu estou aqui, você vai conseguir. Eu estou aqui, isso aqui não veio para te matar. Eu estou aqui e você logo, logo vai prosperar. Eu vou virar essa situação na sua vida. Geralmente, a primeira coisa que fazemos quando entramos numa tempestade é tentar consertar a tempestade. Mas ninguém consegue consertar uma tempestade. Então, por mais que você, tente colocar as coisas no lugar, elas vão sair do lugar de novo. Tem coisas que é só a intervenção de Deus e a paciência para que as coisas voltem para o lugar. Porque do que depender das tempestades, elas vão movimentar as coisas. É por isso que você precisa aprender a sua posição, a sua autoridade no mundo espiritual, para que nenhuma influência tenha poder ou coloque medo em você e possa fazer, você se precipitar em meio às dificuldades. Somos criados para consertar as coisas, crescemos consertando as coisas e queremos agora consertar algumas coisas que só Deus para consertar. Tem certas tempestades que é só Deus. É só Deus. Você tem um certo poder na vida, mas o seu poder é limitado. Então, quando eles zarparam, estava tudo bem. Jesus estava tirando um cochilo. Mas as coisas mudam no percurso e as pessoas não estão preparadas para as mudanças. As pessoas, em sua grande maioria, elas têm dificuldade de absorver a mudança, porque elas pensam que a vida delas vai ser sempre uma calmaria. E quando Jesus zarpou com os discípulos em alto mar, estava tudo certo, Era uma bela noite, estava todo mundo conversando, rindo, comendo. E Jesus disse: eu vou dormir. Aí começou uns barulhos de trovão e veio os primeiros pingos. E de um momento para o outro, parecia um cenário de terror, de desgoverno, de tudo perdido, de desesperança. Enfrentamos isso na vida. Temos nossos momentos de calmaria, temos nossos momentos de relaxamento, momentos de descanso, momentos onde a gente até sente falta de uma tempestadezinha. E de repente tudo muda. De repente você se preocupa com o filho seu. De repente negócios que estavam para dar certo começam a dar errado. De repente pessoas traem você, de repente pessoas falam mal de você, pessoas que você ajudou. E você pensa assim: meu Deus, por que essa tempestade toda na minha vida? Mas eu digo que essa viagem, ela foi uma viagem profética. Jesus experimentando os judeus de um lado e os gentios do outro,
era uma imagem profética do que iria acontecer com a igreja. Ou seja, as coisas ficam tumultuadas às vezes, mas quando nós ouvimos a voz de Jesus, tudo se aquieta. Sempre vai haver desavenças entre pessoas, mas se atentarmos para a voz de Jesus e para a sabedoria da palavra de Deus, as tempestades vão se render. Sempre que o barco tenta escapar do mar, acaba envergonhado, porque o barco só funciona no mar. Você tem que entender, Deus deu para você uma capacidade que você não tem ideia. Você tem uma fé, você tem uma capacidade de prosperar, de avançar em meio a momentos incertos. Por que você está temendo? Você foi feito para isso. Você foi feito não só, sabe, os barcos não são feitos apenas para o mar calmo, eles são feitos também para o mar turbulento. Os barcos são feitos também para o mar turbulento. Você foi feito também para os dias maus, para se posicionar. E se o teu sustento for o Senhor, você vai conseguir, sabe, tirar de letra essa situação. Eu sei que o medo vai bater na porta, a insegurança vai bater na porta, o desespero vai bater na porta. Talvez os boletos estejam incomodando você, o futuro seja incerto. Talvez para você o que você está vivendo nesse exato momento é um retrocesso, mas independente da situação, olhe para Jesus. Olhe para Jesus e veja, Ele está ali. E Ele é tudo que você precisa para você ser vitorioso em qualquer lugar aqui dessa terra, em qualquer momento da sua vida. É o tempo de nós olharmos para Jesus e vermos nele a nossa esperança, vermos nele a segurança da nossa alma. Ele é o nosso estandarte, Ele é a rocha da nossa salvação, é nele que podemos confiar. E se você confiar em Jesus, Ele lhe dará vitória em meio a esse tempo de tanta turbulência e tempestade na sua vida. Eu deixo essa palavra no teu coração hoje. Sei que essa palavra foi uma palavra profética para você e que você possa se levantar e saber que essa tempestade vai passar. Por isso, usa a autoridade que Deus te deu e começa a orar. A tua parte é orar. A parte de Deus é responder o que você ora. A tua parte é orar. Está na hora de você orar e colocar tudo isso nas mãos de Deus que tem se levantado contra você. E deixa Deus trabalhar. Olha, sabe o que eu tenho aprendido com Deus? Que quando eu oro, grava isso. Quando eu oro, Deus me responde. Quando eu presto atenção na voz dEle, eu escuto a sua voz. E quando eu preciso de um milagre, quando eu uso a minha fé, eu tenho um milagre. Nós não estamos trabalhando com coisas incertas. Nós não estamos trabalhando com achismos. Nós estamos com o poder de Deus na nossa vida. Usemos o poder de Deus para vencermos as adversidades aqui desse mundo. Amém? Essa tempestade vai passar. Eu quero profetizar em nome de Jesus. Não importa o tamanho da tempestade aí que se apresentou para você. Vai passar. Vai se findar. E você vai se alegrar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pega essa palavra como uma palavra profética para a tua vida. Eu quero também convidar você a conhecer nossos livros. Esse aqui é o meu livro Sonhos. Esse livro aqui, quando eu lancei, foi incrível. O tanto de pessoas que me deram testemunho desse livro aqui, Sonhos. Deus fala conosco também através dos sonhos. Esse livro aqui vai ajudar você a entender um pouco melhor isso. Esse aqui é o livro da minha esposa, Unção do Rompedor. É um livro profético que fala da unção de Davi, que tirou ele de trás das malhadas e colocou ele no trono de Israel. E esse aqui é o meu devocional. Uma palavra para cada dia. Esse livro aqui eu tenho recebido testemunhos quase que diários dele. Muitas pessoas abençoadas. Aqui o versículo bíblico, aqui as direções para o teu dia, aqui embaixo uma oração para você fazer comigo e aqui do lado você vai fazer sua própria oração. Amém? Esse livro aqui você pode adquirir no meu site www.vinicius07.com.br. Também
Eu quero agradecer a todos os meus parceiros da televisão que têm nos ajudado nessa nobre missão de levar a palavra de Deus através das orações na TV Bandeirantes e na Rede TV. Muitas pessoas estão sendo alcançadas através dessa semente que nós temos plantado diariamente. E se você quer ser um parceiro do nosso ministério e nos ajudar nessa nobre missão, como eu digo, vá no meu site ou entre em contato com a minha equipe e nos ajude. Tenho certeza que Deus vai te abençoar e nossos programas não são mantidos pela igreja, é mantido por nós e pelos nossos parceiros. Então, se Deus tocar no seu coração de nos ajudar, vai ser uma grande bênção. E se você puder orar por nós, também agradecemos, tá bom? Quero também lhe convidar, domingo agora, nós vamos ter um grande culto na igreja aqui em São Paulo, aonde eu estarei orando por toda pessoa que anda se sentindo pesada e sobrecarregada, certo? Eu vou fazer uma oração especial, eu vou ministrar sobre o poder e a autoridade no reino de Deus. Vai ser incrível, tá bom? Domingo agora, 9 da manhã, Avenida Aruanã, número 120. E, para encerrar, o último anúncio é que semana que vem, segunda e terça, nós vamos ter um seminário, se chama Seminário de Batalha Espiritual, com dois dos maiores nomes do Ministério de Libertação no Brasil. Também estará minha esposa ministrando junto comigo. Vai ser algo incrível, vai ser uma grande bênção. E amanhã temos aula na academia aqui no Global. Então, esse evento é para quem é aluno da academia. Se você não é nosso aluno, vai hoje mesmo no meu site e se torne aluno da Academia Kindle, para que todo mês você participe dos nossos eventos, tá bom? Aqui na descrição do vídeo tem 2 links, você clica e já pode ter acesso à Academia Kindle Global, ok? Deixa eu declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro esse salmo, escreve aqui nos comentários seu pedido de oração, tua necessidade, tá? E mais uma vez, hoje oficialmente começamos 21 dias de propósito de oração e jejum. Se você está precisando aí, meu irmão, talvez você entrou aqui pela primeira vez nessa oração. E talvez você diga, não, eu quero uma oração para ter um pouco mais de alívio, ter um pouco mais de descanso. Então faz o seguinte, faz um propósito comigo, 21 dias aí para transformar a tua vida. 21 dias que você vai estar orando comigo às 6 da manhã, às 18 horas. Faz um propósito, não comigo, com Deus. Faz um propósito com Deus. Faz um propósito com Deus, não é comigo, é com Deus. Amém? Você vai ver os resultados disso na sua vida, em nome de Jesus. Salmos 91 diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. Na sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias, fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu vou orar por ti, mas eu quero pedir, quando acabar essa oração, compartilha com 7 pessoas. Amém? Eu quero pedir isso para você. Tem muita gente enfrentando tempestade na vida. Tem muita gente enfrentando o dia mau. Seja uma bênção e compartilhe com essa pessoa essa oração em nome de Jesus. E você que está aqui pela primeira vez na oração, te inscreve no canal e entra nesse propósito agora. De 21 dias, estamos começando hoje. É a oportunidade para você. Você está colocando os teus pés em um lugar sobrenatural. Esse propósito é um propósito sobrenatural. Você está colocando teus pés num ambiente de milagres. As coisas vão melhorar. Escuta o que eu estou dizendo. Talvez eu esteja falando até com gente que não acredita.
Talvez eu esteja falando com gente que não acredita, em dificuldade de acreditar. Coloca a tua fé em Jesus, meu amigo. Você vai ver o sobrenatural de Deus na tua vida. Amém? 21 dias é o que eu estou pedindo para você. Você não paga nada para estar aqui nas orações. Tudo que você precisa fazer é se posicionar aqui em oração comigo. Só isso, 21 dias, é o que eu estou te pedindo. Amém? Você vai ver o que Deus vai fazer aí na sua vida. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti a vida de cada pessoa que está em oração. E nós oramos agora por vitória em todos os níveis da nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, pedimos uma intervenção sobrenatural, pedimos favor do Senhor. E que toda tempestade, aonde houver uma ação maligna, aonde houver uma ação de demônios, nós paralisamos agora na autoridade e no poder de Jesus Cristo. E declaramos por terra agora todo tipo de levante, todo tipo de acusação, de perseguição, de mentira, de ataques do inimigo, que caia por terra em nome de Jesus. Senhor, dá vitória para essa pessoa. Dá vitória para sua casa, dá vitória para sua família. Tira, Senhor, o jugo de Satanás. Tira o peso que essa pessoa sente, tira o cansaço que ela sente. E que ela receba vida do Senhor na vida dela. Que ela receba o toque do Espírito Santo agora renovando as forças dela. Senhor, aquele que está sem força, aquele que está desanimado, aquele que está prostrado, aquele que está tendo, Senhor, dificuldades, inclusive para entrar aqui na oração. Eu oro agora para que toda ação maligna seja quebrada, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, toca com o teu poder agora, toca com o teu poder e que seja quebrada a influência do mal, seja quebrado o laço de Satanás. Senhor, eu quero declarar um tempo de paz, um tempo de prosperidade, um tempo de avanço entrando na vida dessa pessoa. Que toda enfermidade física, emocional, renda-se a Jesus Cristo. E aonde houver um sugador espiritual, onde houver um demônio que está tirando as forças, que está batendo nessa pessoa, está trazendo dores ao corpo dela, eu vou contra ti agora, mal, e eu te dou uma ordem: saia agora, na autoridade do nome de Jesus, da vida dessa pessoa. Eu dou ordem a toda injustiça, eu dou ordem a todo o contrário, eu dou ordem a toda palavra de Satanás, toda palavra do inferno, toda palavra negativa, que seja quebrada agora em nome de Jesus, que todo impedimento, todo atrapalho, toda confusão sai do caminho dessa pessoa. Em nome de Jesus, que a paz de Deus, a alegria do Espírito Santo, a unção de Deus toque na vida deste homem e dessa mulher, que essa casa receba a bênção de Deus. Eu apresento cada pedido de oração que está aqui nos comentários e eu peço um milagre de Deus na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente querida. Não esquece de compartilhar com 7 pessoas. Amanhã, 6 da manhã, estaremos aqui para o segundo dia desse propósito. Que Deus te abençoe e que o Senhor te proteja. Até mais.